Uma portaria do Ministério da Saúde determina a existência de 1 a 3 leitos de UTI por 10 mil habitantes, aliás, no Brasil. Apenas os hospitais da rede privada atingem essa marca, enquanto a média geral do SUS não chega a um leito. E esse é apenas um dos problemas da saúde pública no país. A situação da saúde no Brasil preocupa. A Defensoria Pública da União atua frequentemente nesses casos. Entre as principais demandas estão pedidos de medicamentos, cirurgias, marcação de consultas e exames e tratamento domiciliar. A saúde é uma garantia constitucional. É dever do Estado oferecer atendimento médico à população. Na prática, os pacientes continuam sofrendo com problemas de gestão. Segundo o IBGE, 150 milhões de pessoas dependem do SUS. Isso representa 75% da população brasileira, que lidam, na maioria dos hospitais, com descaso, falta de profissionais e até de limpeza. Esse vídeo, feito por um paciente, mostra um escorpião em um leito de um hospital público e um rato passeia perto da área da cozinha. Quando o assunto é terapia intensiva, Brasília é uma das capitais mais carentes desse recurso no sistema público, com menos de um leito para cada 10 mil habitantes. De acordo com a Defensoria Pública do DF, no ano passado, foram 853 ações judiciais pleiteando leitos. Hoje, são 400 vagas de UTI e 79 pacientes aguardam na fila de espera. Ultrajada, humilhada, é isso que eu me sinto. Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros se sente dessa forma, porque você sai de casa já com a ajuda de amigos, que nós não temos carro, nós não temos dinheiro. Se você chama o SAMU, ele só vai lhe atender se você já estiver quase morto. É humilhante para nós que necessitamos do funcionamento de hospitais. Por quê? Porque nós pagamos impostos, nós não estamos pedindo favor para o governo, nós estamos exigindo os nossos direitos de cidadão. Pois é, para conversar conosco sobre esse assunto está aqui a Defensora Pública Federal, Raquel Brodsky Rodrigues. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, o acesso à saúde é um direito básico de qualquer cidadão, está previsto na Constituição Federal, né? Diante disso, a gente pode dizer que uma pessoa que procura um hospital público para um atendimento, seja ele de urgência ou eletivo, e não consegue esse acesso, o poder público está descumprindo a lei máxima do país? Sim, ele está. Porque o direito à saúde, ele é um direito fundamental, de aplicabilidade imediata e é universal. Então, ele é para ser garantido a todos. Então, se a pessoa vai a um hospital público buscando um tratamento para um problema de saúde e não consegue, ela, na verdade, está se deparando com a não realização de um direito constitucionalmente previsto. E aí, numa situação dessa, por exemplo, que é muito comum, né? A gente viu inclusive na reportagem aí da Evelyn, muitas reclamações em relação à saúde. E é frequente o caos na saúde hoje, a gente ouve, né, na mídia, tem acesso por parte da imprensa dessa situação caótica que o país enfrenta, a escassez de recursos na saúde, principalmente na pública, falta médico, remédio. Não se consegue acesso a esses procedimentos, um procedimento simples por vezes, um curativo falta no hospital. Diante de uma situação dessa e sabendo que é um direito, a pessoa procurou, o que ela deve fazer no primeiro momento se o único acesso dela é a saúde pública? Na verdade, a pessoa tem algumas alternativas. Geralmente os hospitais, os postos de saúde, a própria Secretaria de Saúde tem um setor de ouvidoria. A pessoa pode buscar esse setor e expor a falta a qual ela foi submetida. A pessoa pode buscar a justiça. Se ela for uma pessoa carente, ela pode buscar a Defensoria Pública para ser representada perante a justiça por meio dela. Também a Defensoria Pública atua na via extrajudicial, isto é, muitas vezes, apesar de a pessoa se deparar com a impossibilidade de conseguir um medicamento, o nosso contato com o setor público responsável faz com que possa ser feita uma aquisição desse medicamento. Faz com que se possa descobrir um outro local no qual a pessoa, o cidadão, pode obter esse medicamento. Então, nós temos algumas alternativas. O que, de fato, não é admissível é que a pessoa fique sem o seu direito à saúde atendido. Qual o pré-requisito para conseguir esse atendimento na defensoria? Porque tem um nível, né, de renda que é possível conseguir? Sim. Na verdade, a Defensoria Pública ela atua em duas frentes. Na frente coletiva, por exemplo,
tendo em consideração problemas estruturais, né, que vão atingir necessariamente pessoas carentes, na verdade a pessoa pode procurar a defensoria para denunciar um problema, por exemplo, uma aparente infração em relação a normas sanitárias, a pessoa pode buscar. Agora, para buscar a realização de um direito individual seu, por exemplo, a necessidade de um medicamento, a pessoa tem de ser considerada hipossuficiente em relação àquela situação. Isso ela tem de não conseguir custear aquele medicamento com as próprias expensas. E no caso de falha nesse atendimento, né, da saúde pública, também muito comum, quem pode ser responsabilizado, né? Porque se a gente tem um plano de saúde, você vai procurar o plano, vai entrar na justiça contra o plano. No caso da saúde pública, contra quem a pessoa entra na justiça? Na verdade, tanto a União quanto os estados e o município podem ser responsabilizados. No caso do direito à saúde, a responsabilidade é solidária entre os entes federativos. Então, todos os 3 entes do poder público podem responder por esta falha ou por esta falta. Tá ótimo. Gente, nós voltamos a falar com a Defensora Pública Federal, Raquel Brodsky Rodrigues, que hoje está aqui no Jornal da Justiça, conversando conosco a respeito do acesso à saúde, da obrigação do poder público em relação a isso, à saúde pública, né? Em cirurgias eletivas, doutora, a gente pode imaginar que existe um tempo. Cirurgia e procedimentos eletivos, exames, quando há necessidade da judicialização, né? Não se consegue o atendimento, a pessoa tem um pouco mais de tempo para conseguir isso. Mas em caso de atendimento emergencial, quando a pessoa precisa de uma cirurgia na hora, precisa de uma UTI na hora, está correndo risco de vida, de que forma se age para que isso seja colocado em prática, né? E que ela consiga esse atendimento? Na verdade, a justiça é também a via apta à resolução desse tipo de problema de urgência em razão das medidas de urgência que são previstas na legislação, nas ações que veiculam causas como essa. Então, é possível obter uma liminar, obter um provimento de urgência para realização do direito de forma praticamente imediata. Quando a pessoa consegue, ela busca esse serviço, mesmo com um ente lá doente, um parente consegue ir na justiça essa liminar. E em caso de descumprimento dessa liminar, há uma punição? O que pode acontecer nesse caso? Infelizmente, iria até complementar isso, muitas vezes se obtém o provimento jurisdicional com uma velocidade considerável, mas os entes públicos se negam a cumprir o provimento jurisdicional. Isso tanto nos casos em que se pode esperar um pouco mais, quanto até mesmo nos casos urgentes. Aí a nossa legislação prevê alguns mecanismos que são de multa diária fixada contra o poder público e, a depender do caso, pode ser até contra o secretário de saúde, uma autoridade envolvida na omissão do cumprimento da liminar. E nós temos a possibilidade de sequestro de verbas públicas, isto é, verbas públicas são bloqueadas para o uso para a finalidade do cumprimento da liminar, e nesse aspecto é interessante frisar que muitas vezes não há viabilidade no SUS de se cumprir a liminar, de se obter um medicamento ou de se realizar cirurgia. Então, o poder público deve custear o procedimento na rede privada. Então, nesse aspecto, o bloqueio da verba pública resolve, porque vai ser feito o custeio por meio desta verba bloqueada na rede privada. E nós temos até mesmo, dependendo do caso, da omissão, de como ela se der no cumprimento da decisão, da expedição de mandado de prisão do agente responsável. Então, ele pode ser o agente responsável responsabilizado criminalmente, administrativamente. Então, nós temos diversos meios para cumprir, sim, as liminares. Quer dizer, não fica sem punição. Tem uma decisão judicial, tem que ser cumprida. Sim, a decisão judicial tem que ser cumprida. Muitas vezes o que acontece, como foi comentado, é que o tempo do qual a gente precisa para o cumprimento, ele é muito exíguo. Então, a gente realmente acompanha de muito perto esse cumprimento das liminares, para que não se perca um direito que, na verdade, foi reconhecido pelo Poder Judiciário. Embora esse momento que a pessoa está doente, alguém da família esteja doente, seja um momento de tensão, né, difícil, é preciso correr atrás dos direitos se ele for negado, né, doutor? E de que forma a Defensoria pode agir para denunciar essa situação?
Então, como já mencionei, a Defensoria pode atuar em duas frentes. Uma frente que nós chamamos de coletiva, que se volta à resolução de problemas estruturais, como o que infelizmente acontece, uma máquina quebrada, a falta de um reagente para realizar um exame, a falta de uma especialidade inteira. Então, são coisas mais estruturais e que a Defensoria pode resolver na área coletiva. Como? Nós, primeiro, costumamos expedir recomendações ao estabelecimento, ao ente federativo. É possível também firmar um termo de ajustamento de conduta, conhecido como TAC, que é como se fosse um acordo entre o poder público, que está sendo demandado, e a Defensoria Pública, no qual são fixados prazos para a resolução daquele problema. E, por fim, nós temos o meio judicial, que é a ação civil pública. Como exemplo, eu me recordo de uma ação civil pública que foi ajuizada pela Defensoria Pública da União, na seção judiciária do Amazonas. Lá não se realizavam cirurgias cardíacas em crianças. Então, ficou conhecida essa ação civil pública como a ACP das crianças cardiopatas. Como uma resolução provisória e urgente, foi estabelecido um convênio com uma clínica particular. E as cirurgias passaram a ser realizadas. Contudo, essa ação, ela continua correndo, ela não perdeu o objeto, porque este convênio com uma entidade particular, ele é algo provisório, ele não resolve o problema estrutural da realização de cirurgias cardíacas. Então, essa ação pública continua vigendo, aguardando que o poder público realmente faça toda a estrutura necessária para que as crianças possam realizar a cirurgia. No ponto de vista individual, que aí é a pessoa que não consegue agendar uma consulta, não consegue realizar um exame, não consegue efetuar um procedimento, ou se depara com a autorização para o procedimento e não existe o material para fazer o procedimento. Esse direito individual, a pessoa sendo necessitada, não tendo como custear esse procedimento, sendo carente, ela procura a Defensoria Pública e nós primeiramente verificamos o que ela fez até aquele momento, qual todo o caminho que ela levou. Porque geralmente sempre se busca a assistência básica, né, a central de atenção básica, e eles encaminham para a especialidade ou fazem o encaminhamento para exames. E aí a gente vê o momento em que isso parou. Aquele momento a gente busca entender por que isso parou. Nós temos... em algumas unidades da Defensoria, temos assistente social que faz esse trabalho, verifica porque houve aquela interrupção no fluxo normal do atendimento. Muitas vezes nós conseguimos resolver nesse momento. Nós vimos que, na verdade, havia um outro hospital em outra região próxima que poderia resolver. Nós vimos que, na verdade, o medicamento já estava em processo de contratação, a pessoa pode esperar e obtém o medicamento. Contudo, muitas vezes nós verificamos que não há meios de resolução na via extrajudicial. O poder público não vai resolver aquela situação, o poder executivo não vai conseguir prover aquele direito. Então, nós buscamos a justiça e nós ajuizamos a demanda. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com Raquel Brodsky Rodrigues, que é defensora pública federal, e conversou com a gente a respeito do acesso à saúde. Obrigada, doutora. Obrigada. Até uma próxima. Até.